Se você recebeu uma notificação do Procon e não sabe lidar com isso, eu vou te orientar para que serve este órgão e como lidar com essa situação. Enquanto eu estou me lembrando, faça uma gentileza, clique aqui no like, por favor. Logo do lado aí tem um sininho, clica nele também. Tem um botãozinho de se inscrever, isso é muito importante para nós. Eu conto contigo e te agradeço por esse clique. Eu estou aqui com a página do Procon do Mato Grosso do Sul e vou destacar alguns pontos importantes em relação a este órgão, que serve para todos os órgãos do Brasil. E o Procon ele é um órgão extrajudicial. Ele não é o Poder Judiciário. Então, através do Procon não haverá condenação em dano moral, a repetição de indébito, não existirá uma sentença prolatada através deste órgão. Pode sim haver uma decisão até punitiva, mas eu vou esclarecê-los como que funciona o órgão. Para contextualizar, eu vou destacar algumas partes interessantes aqui na página do Procon do Mato Grosso do Sul. E isso serve para qualquer Procon do Brasil. Eles destacam que o Procon é um órgão que realiza a defesa e proteção do consumidor. Então, onde houver um conflito em relação à aquisição de um produto ou à prestação de um serviço, o Procon estará lá para realizar uma audiência, para notificar, para entrar em contato com o fornecedor para tentar solucionar a questão de forma com que o direito do consumidor ele seja protegido. E quando a gente analisa a página, a gente observa algumas atividades em destaque do Procon, sendo elas a orientação, o atendimento dos consumidores, a conciliação, a fiscalização e a repressão, que eu quero destacar, que no caso é a aplicação de penalidades administrativas. E temos aqui, falando do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, que as infrações às normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas. Observem essa palavra. E aqui as principais são a multa, apreensão de produtos, enfim. A que comumente se aplica são as multas. E as demais aqui são casos um pouco mais graves, que estão relacionados até à intervenção administrativa, que é gravíssimo. Agora que a gente já tem uma noção para que serve este órgão, eu vou esclarecê-los a respeito da notificação que provavelmente a sua empresa recebeu e como lidar com este órgão. Eu estou aqui com a página do Procon Goiás e eu vou utilizá-la como guia para a gente entender alguns detalhes importantes. O primeiro é a respeito do SINDEC. SINDEC é o programa, é um software que a maioria dos Procons do Brasil utilizam. Então, se for expedida uma notificação para sua empresa, ela virá com o timbre do órgão, que é padrão gerado por esse sistema SINDEC, e o número da FA, que é a ficha de atendimento. Essa FA que numera o processo, seja ele uma CIP, uma reclamação ou um processo administrativo. E existem algumas modalidades de notificação que o Procon expede. Aqui o Procon de Goiás esclarece quais são os tipos de atendimento prestado pelo Procon. Aí tem aquele Extra Procon, simples consulta, que não vem ao nosso caso, que são atendimentos prestados aos consumidores, e tem o atendimento preliminar, que é onde começa o nosso contato empresa com o órgão. O atendimento preliminar seria aquela ligação que o servidor do Procon faz para a sua empresa. Olha, o consumidor está com um problema aqui, tem como o senhor solucionar? Se não for solucionado através do atendimento preliminar, que é essa ligação, é aberto uma CIP eletrônica. Nesta CIP, normalmente a sua empresa é notificada para solucionar em 10 dias. Se a sua empresa, se o senhor não solucionar,
aí a coisa começa a ficar complicada, porque será aberto uma reclamação. Com esta reclamação, será marcado uma audiência de conciliação. Aí, se o senhor foi notificado, o senhor deve verificar. O senhor foi notificado em relação a uma CIP ou em relação a um termo de reclamação. Se for o termo de reclamação, terá uma audiência. Então, na data e na hora registrada na notificação que a sua empresa recebeu, deverá comparecer um representante da sua empresa lá no órgão, lá no PROCON. E ele deve comparecer munido dos atos constitutivos da sua empresa, que são aqueles contrato social, estatuto, uma carta de preposto, se for o caso, procuração. Enfim, ele deve comprovar que ele está no órgão representando a empresa. E nesta audiência, a finalidade dela é exclusivamente que o problema do consumidor seja solucionado. Agora, o que acontece se a sua empresa não solucionar a reclamação do consumidor? O processo será encaminhado para o Poder Judiciário, seja ele um advogado particular ou juizado especial. Aí o senhor deve tomar cuidado, porque no juizado especial tem a questão do dano moral, tem a obrigação de entregar o bem ou substituir, consertar, enfim. Tem uma outra consequência da reclamação, que é o processo administrativo. Aí o PROCON ele esclarece quando será aberto o processo administrativo. Enfim, ele esclarece fracassado a CIP, com abertura de reclamação e fracassada, enfim. Então, se não for solucionado a questão na audiência de conciliação, além do processo ser encaminhado, além do consumidor ser encaminhado para o juizado especial ou para o advogado, será aberto um processo administrativo. Aí entram aquelas questões lá que entra inclusive a multa, que as multas são bastante pesadas. Como é baseado em OFIR, unidades fiscais do município, do estado, varia em torno de pouco mais de meio salário a vários milhões, quase 10 milhões. Então a sua empresa, o senhor deve ter cautela com relação a isto. Se a sua empresa faltar na audiência de conciliação, é quase certo que será aberto um processo administrativo e, consequentemente, uma multa por não ter comparecido. Então, é adequado, mesmo que não tenha proposta de acordo, que compareça na audiência. As audiências são simples. Normalmente, o conciliador chama as partes. O senhor representante da empresa, pode entrar aqui por gentileza? Consumidor, pode entrar, pode sentar-se. E depois de chamar as partes, o próprio conciliador ele solicita: me passa os documentos da sua empresa para eu já juntar no processo? E tem proposta de acordo? O que o senhor pode fazer para resolver o problema do consumidor? É nessa hora que o senhor tem a palavra e o senhor poderá resolver o problema sem que seja aberto um processo administrativo. E é muito importante que o senhor aproveite essa oportunidade. É importante salientar que nem sempre o consumidor tem razão. Se porventura, por um equívoco, por um excesso de direito, o consumidor estiver querendo levar vantagem em relação à sua empresa, o senhor deve apresentar os esclarecimentos dessa situação, informando para o PROCON que o consumidor não tem direito, apresentando as provas, que certamente o próprio PROCON arquivará o termo de reclamação. Estes esclarecimentos são um requerimento simples que o senhor encontra um modelinho na internet, destinado ao PROCON, o número da FA, o nome da empresa do senhor. Venha esclarecer o seguinte: esclarece por que o consumidor não tem razão
e por que o processo deve ser arquivado. E se em todas essas oportunidades a sua empresa não solucionou, aí entrará o que nós falávamos do processo administrativo. Aí o processo administrativo ele é instaurado quando todas as tentativas de conciliação são fracassadas. Aí envolve aquilo que a gente leu lá na página do PROCON do Mato Grosso do Sul, que eu já vou abrir aqui e mostrar para vocês, que é o que está estampado lá no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. Através do processo administrativo, aí sim é um processo. Pode ser aplicada a multa e todas essas outras penalidades. Como regra geral, a sua empresa receberá uma notificação do PROCON para apresentar os esclarecimentos, a defesa e as provas. Então, o senhor deve ler, e se for realmente um processo administrativo e o senhor não tiver muita habilidade com isso, é adequado o senhor procurar um advogado particular, se a situação for mais grave. Se for uma situação que o senhor sabe lidar, faça o senhor mesmo a defesa. A defesa ela segue um modelo de requerimento. É aquilo, ao PROCON da cidade tal, número da FA, que é o que está na cartinha, na notificação que o senhor recebeu, a empresa do senhor, CNPJ tal, vem apresentar a defesa e esclarece o porquê que a sua empresa não pode ser multada e por que a sua empresa agiu corretamente. Não se preocupe, porque o PROCON é um órgão para proteção e defesa do consumidor. Os processos administrativos, as multas, elas são lançadas contra as empresas que agem com deslealdade. Então, se há um concorrente desleal, este concorrente desleal ele será multado. Agora, se a sua empresa ela age corretamente, o senhor não se preocupe que a sua empresa não será multada. Se a sua empresa age de acordo com a lei, garante os direitos básicos do consumidor, garante o que está lá na lei, no Código de Defesa, não tem por que o senhor se preocupar. Agora, aquela empresa que viola direitos básicos do consumidor, aí sim, essa empresa receberá multa atrás de multa e cada dia multas mais pesadas, para realmente inibir e fazer com que o fornecedor adeque a sua conduta. Eu resumi o máximo que eu consegui. Eu espero que eu tenha sido claro. Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário que eu vou fazer de tudo para esclarecer vocês. Eu peço o seu apoio. O YouTube ele não nos patrocina. A gente mantém o canal através do nosso e-commerce. Eu vou deixar o link na descrição. Faça uma visita, por gentileza. E assista também os outros vídeos do nosso canal. Vou deixar no card aqui em cima. Muito obrigado